Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz, que neste tempo de culto que teremos agora, você possa falar com Deus, você possa adorá-lo, mas também você possa ouvir a voz dele falando ao seu coração, a voz que transforma, a voz que nos alenta, a voz que nos traz esperança. Que seja assim nessa noite, que seja assim nesse tempo de culto que teremos aqui agora. Amém, meus irmãos? Eu queria começar esse tempo de culto lendo uma frase que eu li ontem, e diz assim: é incoerente não ter tempo para Deus e desejar passar a eternidade com Ele. Quem disse isso foi um pastor chamado Tiago Brasil. Vou ler novamente. É incoerente não ter tempo para Deus e desejar passar a eternidade com Ele. Você já parou para pensar nisso? O quanto você tem investido a sua vida para buscar a Deus? E quando eu digo buscar a Deus, é pensar nas coisas do alto, é ler e meditar na palavra de Deus, é praticar a palavra como nós temos aprendido, é você investir tempo em oração. Você tem feito isso? E ele diz aqui é incoerente, porque se a gente não faz isso aqui na terra, no tempo que nós estamos aqui, como que nós queremos viver a eternidade fazendo isso? Buscando, adorando ao nosso Deus, louvando o nome dele? É incoerência. Que possamos, meus irmãos, investir tempo em relacionamento com Deus, numa busca profunda e constante que vá ao encontro do nosso Pai, que seja assim a nossa vida. Então eu te convido a começar isso agora, neste tempo de culto, orando, buscando o nosso Deus em oração, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida, pela salvação em Jesus Cristo, por toda a provisão, por todos os livramentos, por toda a proteção que vem dEle para nós. Então eu queria te convidar neste momento a fazer essa oração, uma oração de louvor e gratidão ao nosso Deus. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, Pai, primeiramente agradecendo pelo sacrifício de Cristo que nos salvou e nos possibilita termos esse tempo de culto tão abençoado. Sacrifício esse também que nos possibilita nos achegarmos a Ti em oração, Pai, e ter a certeza de que o Senhor está nos ouvindo, e muito mais do que ouvindo, o Senhor está nos abençoando neste momento, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado por quem Tu és, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós Te louvamos, nós bendizemos o Teu nome hoje e sempre, e que a nossa vida de busca constante não seja somente em tempos de cultos, mas principalmente no nosso dia a dia, Pai. Que a cada dia possamos Te buscar mais, possamos Te conhecer mais, possamos meditar mais na Tua palavra, possamos praticar mais aquilo que nós temos aprendido, e que possamos investir cada vez mais tempo em oração, Pai, em conversa, em diálogo com o Senhor. Que possa ser isso na nossa vida, mas nós Te agradecemos pelo privilégio e oportunidade que temos de estarmos aqui agora, neste momento, Pai, para buscarmos o Senhor, para ouvirmos a Tua voz, para adorarmos a Ti, Pai, e louvarmos o Teu nome, o único que é digno de todo o nosso louvor e nossa adoração. Muito obrigado. Conduza esse culto, Pai, da melhor forma possível. Que Teu Espírito Santo transmita verdades poderosas aos nossos corações nessa noite, Pai. Fale conosco e também ouça a nossa oração. Te pedimos e também Te agradecemos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus, porque podemos ter contato com Ele, porque podemos falar, ser ouvidos por Ele e também ter a resposta diretamente do trono da graça para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Eu os convido agora a abrirem suas Bíblias no Salmo 40, versículo 1. Salmo de número 40, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: esperei confiadamente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Vamos ler mais uma vez? Esperei confiadamente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Nós estamos vivendo em um tempo, meus irmãos, de muito medo, de muita insegurança, de várias coisas acontecendo que tem nos deixado abatidos, assustados, mas assim como o salmista, que possamos esperar confiadamente no Senhor, que o Senhor está zelando, o Senhor está cuidando de cada um de nós, que o Senhor está nos protegendo, nos livrando a cada momento,
Esperarei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Quando você está clamando, quando você está precisando de ajuda, é no nosso Deus que nós temos essa ajuda. Nós temos a certeza de que Ele está cuidando de nós. Quando você grita por socorro, Ele está ouvindo. E não somente ouvindo, Ele está vindo para te socorrer. Como que está a sua vida? O que você precisa colocar diante de Deus nesse momento, meu irmão? O que você precisa clamar? O que você precisa suplicar? Você precisa interceder por alguém? Eu queria que nós fizéssemos isso neste momento. Que você espere confiadamente no Senhor, porque é somente nele que nós temos o socorro bem presente, a esperança verdadeira. É somente nele, meus irmãos. Vejo várias pessoas falando aí de vacinas, né, de medicamentos, de tratamentos. Meus irmãos, tudo isso é usado por Deus. Deus usa tudo isso para nos proteger, para nos imunizar, para nos dar uma vida melhor. Porém, meus irmãos, a nossa esperança verdadeira não deve estar firmada nessas coisas e nem em pessoas. Eu já disse isso uma vez e repito: não coloque suas expectativas e esperanças e as firme em pessoas ou coisas. Tudo isso é bênção? Sim, mas a nossa esperança verdadeira, aquele que nós devemos esperar confiadamente, é no Senhor, meus irmãos. É nele. Ele é o único capaz de mudar a situação que nós temos vivido. Mundialmente falando, é a situação da sua vida, da sua casa. Não sei como você está vivendo, o que você tem passado nesses dias de isolamento social, de quarentena. É um tempo difícil, não é fácil. Um tempo de medo de que pegue a doença e que você morra ou que fique debilitado. Tudo isso muitas vezes aflige o nosso coração, nos tira a paz. Mas espere confiadamente no Senhor, meus irmãos. Então vamos orar. Eu queria que nesse momento, você que pode e você que quer, se ajoelhe aí onde você está. Vamos ter um tempo de clamor, suplicando a Deus aquilo que nós precisamos, mas principalmente pedindo para que Ele continue abençoando a nossa vida, abençoando o nosso lar, que Ele possa continuar nos protegendo dessa doença e de todos os males que estão ao nosso redor neste mundo, a violência, a falta de alimento, a fome. Que Deus possa nos proteger, meus irmãos. Clame, e se você tem alguém para interceder, interceda neste momento também. Coloque a vida dessa pessoa diante de Deus. Seja pedindo conversão, seja pedindo proteção, sabedoria, um livramento, seja pedindo provisão de Deus sobre a vida dessa pessoa. Clame, interceda por ela também. Então vamos orar. Você que pode, você que quer, se ajoelhe onde você está. Vamos estar prostrados diante do nosso Deus, física e espiritualmente nesse momento. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti, Pai, prostrados porque entendemos que somos fracos, falhos, pecadores, limitados. E o Senhor é um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, majestoso, o Rei do Universo, Pai. Nós nos prostramos diante de Ti, como filhos, como servos diante de um Rei, Pai, como filhos diante de um Pai, suplicando o Teu agir sobre a nossa vida. Abençoe, Senhor, cada um dos meus irmãos, aquilo que eles estão colocando diante do Senhor agora. Talvez cada família tenha um problema específico, precisa de algo específico. Estão dizendo isso para o Senhor neste momento. Que possamos esperar pelo Senhor confiadamente, possamos confiar, ter fé em quem o Senhor é e no Teu agir por nós, Pai. Que aquilo que cada um está colocando aqui, Pai, possa ser ouvido e possa ser respondido pelo Senhor para cada um, Senhor. Traga paz para dentro dos lares, traga esperança aos corações que estão desesperançosos, Pai. Traga força àquele que está abatido. Toma conta dessa situação que temos vivido, Pai. Vemos que o avanço do Covid pelo mundo, aqui no Brasil principalmente, e aqui na nossa cidade, tem aumentado, Pai. Mas nós cremos que o único que pode desenfrear isso, que pode vencer essa doença de fato, de verdade, não são pessoas, não são políticos, não são artistas, não são famosos, não é o dinheiro, não é a vacina, mas é o Senhor, Pai. Nós confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor está ouvindo e já está agindo a nosso favor. Toma conta, Pai, da nossa cidade. Que o Senhor possa nos livrar, Pai, desse vírus, que os casos possam abaixar, Pai, que pessoas não percam a vida por causa dessa doença, Pai, em nome de Jesus. Mas que, antes de tudo, a Tua vontade seja feita e concretizada nas nossas vidas. Colocamos pessoas diante do Senhor, Pai. Talvez alguns dos irmãos estão intercedendo neste momento por várias pessoas, por parentes,
por amigos, por outros irmãos. Que o Senhor possa ouvir a oração, que o Senhor possa agir na vida dessas pessoas, Pai, com provisão, com graça, com salvação, Senhor. Nós clamamos ao Senhor, aquele que é o único que pode fazer alguma coisa por nós. E nós confiadamente esperamos no Senhor e cremos no Teu agir poderoso e bendito sobre as nossas vidas. Receba a nossa oração, no nome maravilhoso e poderoso de Cristo Jesus, nosso Senhor Salvador. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus possa ouvir a nossa oração e nos responder com graça e com misericórdia. Amém, queridos? Agora os convido a cantar uma canção comigo, em adoração ao nosso Deus, ao mesmo tempo uma oração de súplica. Continuamos suplicando por segurança. Vivemos em dias de medo, insegurança, mas que possamos achar abrigo seguro nos braços do nosso Pai, do nosso Deus. E essa canção diz exatamente isso: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Muitas vezes durante esses momentos nós achamos que estamos sozinhos. Podemos estar sozinhos sem a presença de pessoas ao nosso lado, mas alguém que nunca nos abandona, meus irmãos. Seja em momentos bons, alegres, festivos, como também em momentos difíceis, de pranto, de choro, de tristeza, de angústia, é o nosso Deus. Ele sempre está conosco. E é aquele que nos segura pelos braços e nos traz o conforto e a segurança de que nós precisamos. Então vamos cantar essa canção como louvor a Deus, mas também como gratidão por toda a segurança que Ele nos dá. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guarda. Em Seus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Seus braços é o meu descanso, em Seus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em Seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guardas. Em Seus braços é o meu descanso, em Seus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Seus braços é o meu descanso. Pai, obrigado porque podemos descansar nos Teus braços, Pai. Obrigado porque achamos refúgio seguro no Senhor, Pai. Obrigado porque o Senhor está conosco nesses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo aqui nessa terra, Pai. Obrigado porque eu sei que o Senhor está com cada irmão, com cada irmã, em cada lar,
se fazendo presente, nos abençoando, nos protegendo, Pai. Obrigado, porque o Senhor nos envolve com os teus braços protetores, os teus braços que expressam o amor que o Senhor tem por nós, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos e continue nos protegendo, nos abençoando e nos livrando, Pai, de todo o mal. Que possamos a cada dia continuarmos firmes na fé, caminhando sempre na tua direção, que é o nosso alvo, que é a nossa meta de vida, chegarmos ao Senhor, Pai, através do tempo que estivermos aqui na terra, como igreja e como cristãos. Nós te agradecemos por esse tempo que estamos tendo aqui de culto, e agora, Pai, nós estamos indo para a palavra. O Senhor fale aos corações de forma poderosa, de forma maravilhosa, nos exorte se for preciso, nos traga lições verdadeiras para a nossa vida, que possamos praticá-las e viver segundo a tua vontade, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Bênção que nós podemos louvar e adorar a nosso Deus. Irmãos, agora os convido a ir novamente para a palavra de Deus e abrirem as suas Bíblias em 1 Tessalonicenses capítulo 5, leremos o versículo 12 e o 13. Lembrando que nós estamos dando continuidade a um estudo ao texto que nós começamos na semana passada. E hoje daremos continuidade meditando nesses dois versículos do capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 ao 13. Amém, irmãos? Vamos ler então a palavra de Deus? Diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Amém, meus irmãos? Até aqui, primeiramente, amados, não sei se você já passou pela situação de ter a notícia de que um amigo ou um parente muito querido virá te visitar, virá na sua casa, e você fica ansioso para que esse dia chegue logo. Você já passou por isso? Eu já passei várias vezes, acho que você também. Daí você espera tanto que acaba nem sabendo o que fazer nesses dias que antecedem a visita. Você não sabe se você vai ao mercado, faz uma compra gigantesca, você não sabe se você pega e arruma a casa, limpa a casa, compra algum móvel que está faltando, você não sabe o que faz. Ou talvez até mesmo você pense e fala: eu vou descansar e esperar que esse dia chegue. Não vou fazer nada, vou esperar a pessoa chegar para ver o que eu faço. Talvez isso já aconteceu com você. E o texto que nós lemos, ele é a continuidade do texto que meditamos na semana passada e trata exatamente disso, de uma espera que o povo de Deus, que a igreja dos Tessalonicenses estavam tendo, a esperança, a expectativa da volta de Cristo. Eles também estavam esperando alguém muito amado, muito querido, voltar para estar com eles, e eles estarem com essa pessoa, que era Jesus Cristo. E o que nós vemos, que eles estavam ansiosos e não sabiam o que fazer durante esse tempo de espera. Então, muitos estavam deixando seus trabalhos, muitos estavam com dúvidas de como eles deveriam viver nesses últimos dias. Já que Jesus vai voltar daqui a uns dias, o que eu faço? Como que eu vivo nesse período de espera? Então, Paulo os aconselha sobre quais atitudes deveriam ter durante essa espera. E foi isso que nós começamos a estudar na semana passada, essa espera que muitas vezes nós temos por uma pessoa querida, mas que aquela igreja, e muitas vezes nós também temos, da volta de Cristo, alguém que está vindo não somente visitar, mas nos levar para viver eternamente com Ele. O dia do Senhor está chegando. Como nós temos vivido? Como nós temos esperado? O que nós temos feito nesse intervalo de tempo? Então daremos continuidade, meus irmãos, à reflexão sobre quais atitudes precisamos ter enquanto a volta de Jesus não acontece, entendendo que existia a problemática na comunidade de Tessalonicenses, de que eles não estavam sabendo viver enquanto esperavam a volta de Cristo, que se estabelecia naquela comunidade. Paulo, por causa disso, ele traz conselhos sobre atitudes benditas e necessárias àquele povo daquela igreja amada,
Conselhos esses que servem para nós hoje também, que ainda esperamos e ansiamos pela volta de Cristo. Aquele povo esperava a volta e não a viram. Nós também estamos nessa expectativa, porém nós estamos um pouco mais próximos, né? Cada ano que passa, cada minuto, cada respirar nosso, estamos mais próximos da volta de Cristo. Que isso possa trazer esperança para nós, mas que também, através desse texto, possamos saber como vivemos, quais atitudes devemos ter enquanto esse dia não chega. Na semana passada falamos sobre algumas atitudes como a necessidade da vigilância. Nós precisamos vigiar o tempo todo, dia e noite, de sermos sóbrios, né? De cultivarmos a fé, o amor e a esperança, e a necessidade de edificar e consolar uns aos outros. Não sei se os irmãos acompanharam, se recordam do que foi falado. Se porventura você não acompanhou, volta lá, assista, né? Culto de oração da semana passada, dia 24/3, medite naquilo que foi falado, porque hoje é uma continuidade. Então, já tem atitudes que nós meditamos na semana passada, que Deus trouxe ao nosso coração, que são necessárias, e hoje continuaremos. Hoje então daremos continuidade meditando nessas atitudes necessárias para todo crente que anseia e espera pelo dia do Senhor. Então, Paulo agora ele não trata somente o crente em particular. Hoje nós vamos ver que ele trata sobre assuntos que têm a ver com o corpo inteiro, com a igreja de Cristo inteira. Ele traz conselhos então para toda a igreja. Então agora Paulo trata de forma mais específica, nesse texto que nós lemos, nesses 2 versículos, a forma que nós nos relacionamos com Deus, mas também agora a forma que nós nos relacionamos com a liderança da igreja. Nós trataremos hoje sobre isso, meus irmãos, os relacionamentos dos crentes para com seus líderes espirituais. Esses 2 versículos, eles falam bem claramente sobre isso. Como que nós, nessa espera, né, como que a igreja ela lida nessa espera da volta de Cristo, e o que os líderes têm a ver com isso, e como nós, como crentes, como um corpo, nós devemos lidar com esses líderes que nós temos aqui na terra, pessoas que Deus colocou para conduzir o seu povo. Então Paulo, meus irmãos, trata os crentes como irmãos. Ele quebra qualquer barreira que podia existir entre as pessoas que ali existiam, entre membros para com membros, entre membros e líderes, entre líderes ou membros. Então Paulo trata todos os crentes como irmãos, trazendo então a ideia de que a igreja é como uma família, meus irmãos, onde alguns são levantados para tomarem conta e guiarem os outros. E o nome dessas pessoas são líderes. Essas pessoas levantadas por Deus, que guiam as pessoas, os outros membros, na direção de Cristo, são chamados de líderes. Homens e mulheres que são escolhidos, usados e sustentados por Deus para guiar o seu povo aqui na terra. São aqueles que ensinam. Como é importante o ensino, né, meus irmãos? E como a liderança, ela é responsável por isso. A liderança, eu me coloco, né, como pastor da igreja, eu me coloco como principal líder de vocês aqui da nossa comunidade. Mas existem outros líderes, e vários líderes. Líderes são todos aqueles que estão à frente, que estão conduzindo o povo. Então nós vemos que a mesa administrativa é liderança, nós vemos que os líderes de ministério SAF, Ministério Infantil, Louvor, são liderança. O conselho da igreja é liderança. Então nós temos vários líderes que nos ensinam. O líder ele precisa ensinar, mas também o liderado precisa ouvir o ensino. Então é uma troca, né? O líder é aquele responsável por ensinar, por conduzir, mas também o liderado é aquele que está responsável por ouvir, aprender e caminhar junto com a liderança. O líder também é aquele que exorta e corrige. Exortar é você chamar a atenção. Você está fazendo isso, não faça mais isso. Tome cuidado com aquilo que você está fazendo. E o corrigir já é algo mais concreto, já é você pegar aquilo que a pessoa está fazendo de errado, um caminho perigoso que ela está seguindo, e corrigir isso. Fala, não, para de fazer isso, você vai fazer isso agora. Então você já dá uma direção, algo mais concreto. E às vezes as pessoas confundem a disciplina, a correção com algo ruim, mas isso é bíblico, isso é de Deus. A correção serve, meus irmãos, para nos fortalecer, nos fazer crescer no relacionamento com Deus. E quem é responsável por aplicar essas
exortações e correções na nossa vida? Liderança da igreja. Mas também a liderança são aqueles que nos discipulam, oram por nós, que caminham com os irmãos da igreja, juntos. Então a liderança ela tem todos esses preceitos para seguir que a caracterizam como liderança. Então é aqueles que discipulam, que ensinam a palavra, que praticam a palavra junto com os membros, é aqueles que oram pelas pessoas, pelos membros, uns pelos outros, é aqueles que caminham junto, meus irmãos, nos momentos bons, também nos momentos ruins da vida da igreja. O líder é o que caminha junto com os liderados, ele não está à frente, não está atrás, ele está junto, ele faz parte do rebanho, todos nós. Eu sou o pastor, mas eu sou um rebanho, eu sou uma ovelha do grande Supremo Pastor, assim como você também. O líder é aquele que pede algo, mas também que faz algo para alguém. O líder normalmente ele dá uma direção, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, mas também ele está fazendo algo. O líder não é alguém alheio que só pede e não faz nada, não pratica. Ele é aquele que também está fazendo algo. O líder é o que trabalha na igreja, mas para Deus. É aquele que abençoa os irmãos com o seu ensino, com o seu serviço, mas na verdade, além de abençoar os irmãos, ele está fazendo isso em serviço e adoração ao nosso Deus. O líder é o responsável por zelar e conduzir a igreja a se aproximar mais de Deus. O líder é aquele que nos leva para próximo de Deus, meus irmãos, através do seu ensino, através da oração, da intercessão dele por cada um de nós. O líder é responsável por zelar pela santidade. Por isso que existe a exortação e a correção, porque muitas vezes nós começamos a trilhar caminhos perigosos, começamos a praticar pecados como se fosse algo normal na nossa vida. Então o líder, ele é aquele responsável por zelar pela santidade, não só da nossa vida, mas como todo o corpo. Porque se um membro está afetado pelo pecado, o pecado ele é como um vírus que vai penetrando em todo o corpo. Então nós precisamos corrigir, nós precisamos curar aquilo que precisa ser curado para que o corpo inteiro não sinta. Então o líder ele é responsável por zelar pela santidade. É o responsável também por influenciar e animar o povo a viver com Deus. Ele influencia o povo a falar de Deus, a praticar aquilo que tem aprendido de Deus. O líder ele é um influente, um animador também. Ele anima as pessoas a continuarem firmes na caminhada, por mais que às vezes ele também esteja fraco. Mas o líder ele precisa animar o povo a continuar. Não, nós estamos abatidos, mas nós não vamos ficar assim. Não vamos nos render diante das situações. Nós vamos nos levantar e prosseguir. E é isso que nós devemos fazer. E os liderados, qual que é a obrigação? É ouvir. E é seguir. Fala, vamos, não vamos ficar prostrados ou chorando aquilo que não deu certo, mas vamos continuar. E o líder é aquele que anima e influencia o povo. E o líder também é aquele que ama a Deus e demonstra isso. Ou seja, o líder, ele é aquele que primeiramente ele ama a Deus. E através do seu amor a Deus, ele expressa e demonstra isso, amando e abençoando o próximo. Esse é o líder, meus irmãos. Essa é a liderança que Deus escolhe para nós. Mas então o texto diz algumas atitudes que todos nós como membros precisamos ter. Porque todos nós, por mais que sejamos líderes, temos sempre alguém que nos lidera. Lógico, sempre nosso Deus Todo-Poderoso, mas aqui na terra tem pessoas que sempre estão nos liderando. E quais são as nossas atitudes para com os nossos líderes? E a primeira coisa que eu vejo, precisamos respeitar os nossos líderes. Quando nós olhamos para o versículo 12, nós vemos o seguinte: Paulo está dizendo: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor e vos admoestam. Primeiro que Paulo está dizendo aqui, esses que trabalham entre vós e aqueles que presidem no Senhor são os líderes da igreja, são a liderança que Deus levantou da igreja. E aqui ele diz: mas como você vai tratar essas pessoas? Acateis com apreço. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, meus irmãos, respeite o seu líder, respeitemos os nossos líderes. Paulo aconselha então a igreja a respeitar seus líderes. Respeitar, meus irmãos, tem a ver com reconhecer que eles são pessoas escolhidas por Deus para conduzir o seu rebanho aqui na terra. Os líderes são pastores,
Os líderes são líderes de ministério, são conselho, são mesa administrativa, só que também são pessoas falhas, pecadoras, limitadas, mas que são usadas por Deus para servir e abençoar a igreja, e também serem abençoados por ela. O líder é aquele que abençoa, mas também precisa ser abençoado, porque também ele não deixa de ser ovelha, ele não deixa de ser membro, ele também faz parte do corpo, ele também é um membro da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Então ele abençoa, mas também precisa ser abençoado, e ele é falho. Todos nós somos falhos, somos pecadores, vira e mexe nós pecamos, nós somos limitados, nós temos coisas que nós não conseguimos fazer, é somente Deus. Então, o que esse respeitar é? Nós entendermos que também os líderes são pessoas, são falhos, têm suas limitações, porque às vezes o que a gente pensa é de exigir mais do líder do que ele consegue nos dar. Só que nós esquecemos que eles também são como nós, são limitados. Você consegue fazer tudo o que você quer, o que você precisa? Não. Você consegue viver sem pecar o tempo todo? Não. Você é falho? Você sempre falha com pessoas, falha no relacionamento com Deus? Sim. O líder também é um ser humano, ele precisa ser respeitado, mas sabendo que ele também é falho, também é pecador, também é limitado. Ele foi levantado para servir a igreja, para abençoar a igreja, mas também para ser abençoado. Abençoe seu líder. E a forma mais poderosa nós temos de abençoar o líder é honrando ele, respeitando ele. Essa é uma forma da gente abençoar o nosso líder. Quando respeitamos e obedecemos ao líder, é como se estivéssemos respeitando e obedecendo ao próprio Deus, pois os líderes são representantes e servos de Deus no meio da igreja. Quem levantou esses líderes? Foi a igreja que votou e colocou. Não, foi fulano que trouxe. Meus irmãos, ninguém tem poder para nada nesse mundo se não for permitido por Deus. Deus é quem levantou os líderes que você tem. Olhe para os ministérios que você participa, olhe para a igreja que você está. Os líderes que estão ali não são pessoas escolhidas por homens, aparentemente até podem ser, mas no fundo, quem escolheu, quem levantou cada um para estar na posição que está, no lugar que está, é o próprio Deus, meus irmãos. E o líder, ele é o representante de Deus. Com isso, temos responsabilidades muito grandes, mas também nós temos autoridade, uma autoridade que não é nossa, mas é de Deus, através da nossa vida, na vida dos irmãos. E em Hebreus, no capítulo 13, versículo 17, nós temos um texto que diz o seguinte: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo. Por isso não aproveita a vós os outros. Aqui eu vejo, meus irmãos, que o apoio da igreja faz o líder trabalhar com alegria e não gemendo. O texto diz isso, né? Quando nós obedecemos, o texto diz, obedecei os vossos guias e sede submissos, pois eles, qual que é a função deles? Eles velam pela vossa alma, ou seja, o líder é aquele que está nos ajudando a caminhar com Deus, aqueles que estão velando pela nossa alma, nos ensinando, intercedendo por nós, nos direcionando, caminhando conosco em meio às nossas dificuldades, nos ajudando. Então, quando a igreja, ela obedece, ela caminha junto do seu líder, o líder, ele lidera com alegria, ele faz isso não gemendo aqui quer dizer exatamente isso. A dor, o líder, ele passa por momentos difíceis, por dor sim, mas o não gemer quer dizer que isso não vai afetá-lo tanto. Quando a igreja está junto com o líder, e o líder está junto com a igreja, meus irmãos, isso é feito com alegria, o serviço se torna em prazer, a dor se torna em pouco sofrimento, porque estamos todos juntos, caminhando juntos, comprometidos para um bem maior, que é adorar a nosso Deus e caminhar na direção dele. Os líderes são somente os guias, mas aquele que nós devemos seguir de fato é o nosso Deus, e os líderes são aqueles que nos guiam na direção dele. Então, meus irmãos, quando a igreja ela se faz presente e ela é submissa à liderança, ela não somente submissa, mas ela está junto, apoiando, caminhando junto, a liderança ela lidera com alegria, com prazer. O não estar gemendo é estar comprometido com a liderança,
a benefício do líder, mas também os membros do corpo são beneficiados e toda a igreja é beneficiada. Quando o líder está liderando com alegria, com prazer, ele é abençoado, né? A igreja está junto com ele, então a igreja também é abençoada e assim todo o corpo é abençoado. Pois quando a liderança está feliz, a felicidade é transmitida a todos e ela se transforma em ânimo e força para adorar e servir a nosso Deus. Então quando o líder está animado, quando o líder está feliz, essa felicidade é expressa para os membros. E assim toda a igreja viverá em felicidade e alegria, pois todos estão caminhando juntos, se apoiando, se ajudando. E essa alegria é transformada em ânimo para que a gente consiga ter força para caminhar e adorar ao nosso Deus e servi-lo o tempo que nós estivermos aqui. Respeite a sua liderança, respeite seus líderes. E a forma de você respeitar e obedecer é estar junto com eles, apoiando as suas decisões, aquilo que eles estão recebendo de Deus para a sua vida. E a segunda coisa, segunda atitude para com o líder, precisamos amar e ter a máxima consideração pelos líderes. Se você olhar para o texto, você vai ver que continua. E que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. O texto está dizendo para amarmos os líderes e termos a máxima consideração por eles. O texto diz que nós precisamos amar e ter a máxima consideração. No versículo 13 diz isso. Amar, meus irmãos, é fazer o que for preciso para ajudá-los nessa tarefa. A liderança não é feita por uma pessoa, ela não é exercida somente por uma pessoa, mas por toda a igreja. O líder só é líder porque existe uma igreja, e essa igreja precisa ajudá-lo nessa tarefa de liderança. É ter compreensão que eles também são limitados, é trocar a cobrança pelo apoio e a ajuda. Eu vejo isso agora em exemplo a pandemia e suas restrições, né? Muitas decisões temos que tomar nesse momento, né, como pastores, como líderes da igreja, né, pensando no bem da própria igreja, do corpo, né, no cuidado de um para com o outro nesse momento de contaminação, de pandemia. Muitos não gostam de algumas coisas que nós decidimos e não concordam, mas ao invés disso deveríamos nos esforçar para caminhar junto e apoiar a liderança nesse momento tão difícil em que vivemos, onde muitos não sabem o que fazer. Nós vivemos a cada dia sob a direção de Deus, pedindo e orando para que Ele nos direcione a fazer aquilo que é o certo, aquilo que vai trazer benefícios para a igreja. E logo, a igreja estando bem, a adoração a Deus também é constante, é vivida no nosso meio. Estamos tomando decisões muitas vezes também baseadas no que os nossos governantes nos pedem, mas primeiramente no que Deus nos orienta a fazer. Então, irmãos, talvez você esteja olhando para a liderança e falar: a igreja não está abrindo por causa do pastor, ou por causa da mesa administrativa, ou por causa do conselho, ou por causa de fulano, ciclano. Não, a gente está vivendo longe da igreja por causa disso, por causa daquilo. Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento muito difícil. E uma coisa que eu sempre peço é compreensão dos irmãos, é sensibilidade para entender que nós não tomamos muitas decisões por conta, nós estamos submissos, estamos também com pessoas acima que lideram, que tomam conta e tomam decisões por nós. No caso, nossos governantes, nossos prefeitos, eles têm tomado decisões que afetam a nossa vida como igreja. Não tem como nós não acatarmos isso. E eu vejo que quando nós acatamos, nós estamos dando bom testemunho, não somente para os irmãos da igreja, mas principalmente para os de fora da igreja. Porque nós temos visto nesse tempo, meus irmãos, várias igrejas que não têm respeitado. E aí muitos dizem: não, mas porque a gente só respeita o governo ou os nossos prefeitos ou o presidente, se eles estiverem debaixo da vontade de Deus, senão a gente pode fazer o que quiser. Você está errado. Nós precisamos dar bom testemunho, nós precisamos dar bom exemplo, e principalmente nesse momento eu vejo que o bem maior é cuidar um dos outros. Nós demonstramos amor cuidando, e quando nós fazemos isso, nos protegendo e protegendo aqueles que estão mais sujeitos ainda à doença, nós estamos amando essa pessoa, e nós estamos dando um bom testemunho para a comunidade, para a sociedade, que também está vivendo com medo. Quando eles olham para nós, cumprindo aquilo que precisa ser cumprido, eles olham e falam: nossa, realmente, esse pessoal, ele
eles têm amor pelo próximo, eles têm pensado com sensibilidade no momento que nós temos vivido. Então, talvez você não concorde com todas as decisões, eu digo agora principalmente com relação à pandemia, tudo que está sendo feito, tudo que está sendo tomado, mas eu peço, obedeça e antes de reclamar, caminhe junto, apoie, ofereça ajuda, porque nós sempre precisamos de ajuda. Uma das coisas que nós temos lutado nesses dias, e graças a Deus os irmãos têm nos ajudado, é com relação à arrecadação de alimentos. Meus irmãos, a demanda de pessoas, de famílias que estão precisando de alimento tem crescido muito. As pessoas têm vindo me procurar diariamente, famílias que nunca precisaram estão precisando neste momento. É o momento da gente reclamar? Não, meus irmãos, é o momento da gente se unir, liderança, igreja, membros, todos nós juntos, para o propósito de abençoar o próximo, de demonstrar amor, de levar Jesus Cristo a essas vidas nesse momento. A igreja é forte quando ela obedece a Deus, quando ela é orientada e capacitada por Ele, quando a igreja começa a amar o próximo de forma concreta, demonstrando isso através das suas atitudes. Esse é o momento da igreja e da liderança estarem juntos. Ao invés de reclamar, quando vem no coração de reclamar, mas por que a igreja não está abrindo? Porque... Antes de reclamar, ore pela situação que temos vivido, interceda, entregue nas mãos de Deus e peça para Ele nos dar luz, peça para Ele nos dar orientação, sabedoria. Nós precisamos considerar o que os líderes têm nos falado e o exemplo que eles têm nos passado. O líder não somente fala, ele influencia pela fala, mas também pelo exemplo, por aquilo que ele tem feito. O amar tem a ver então com orar e interceder por eles. Meus irmãos, o líder ele ensina, ele transmite lições através do seu falar, do exemplo, mas também, meus irmãos, o líder ele é sustentado também através da oração, e principalmente através da oração. Se tem alguma coisa que você possa fazer pelo seu líder, eu me coloco agora. Se você quer me dar um presente muito valioso, sabe o que é? Ore pela minha vida, ore pela vida da minha família, ore pela liderança da nossa igreja, pela mesa administrativa, pelo conselho, pelos líderes de ministério. É um momento que nós precisamos apoiar a liderança em oração. Ore, interceda por eles. Como nós líderes precisamos, meus irmãos, sermos cobertos pela oração dos irmãos. Essa intercessão nos fortalece, nos dá sabedoria, tira o peso que muitas vezes temos que carregar. Não é um momento fácil, nunca foi. E não somente agora, mas durante toda a nossa vida, a liderança da igreja ela tem um peso. Não um peso maior que a gente possa carregar, porque isso Deus não permitiria. Mas temos responsabilidades. Mas quando a igreja está junto, orando, intercedendo, isso se torna mais leve. Sabe por quê? Porque o líder não está carregando o peso sozinho. Ele tem pessoas o ajudando. Tem pessoas caminhando com ele, dividindo a força. E é isso, meus irmãos, que precisamos. O líder e a igreja, juntos, caminhando juntos, no mesmo propósito, na mesma direção, com o mesmo objetivo de adorar e buscar ao nosso Deus constantemente. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Meus irmãos, a oração, como diz aqui no texto, suplicar e orar, interceder, por todos os governantes, os reis, e todos que se acham investidos de autoridade, ou seja, todos os líderes da igreja. A oração abençoa os líderes e ao mesmo tempo traz paz para toda a igreja. O texto diz aqui, ele pede, vivei em paz uns para com os outros. E esse que nós lemos agora, de 1 Timóteo 2, aqui no finalzinho do versículo 2, diz assim, Orem pelos líderes para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Meus irmãos, quando nós oramos pelos líderes, toda a comunidade vive em paz, o líder vive em paz, os irmãos vivem em paz. O em paz, meus irmãos, não quer dizer que a gente não vai passar por momentos difíceis, por tribulações, mas é porque nós saberemos viver e descansar, mesmo em meio às tempestades e às tribulações. Isso é viver em paz. E nós só vivemos em paz quando o líder ora pelos seus liderados e quando os liderados oram pelos seus líderes. A ordem é que vivam em paz com todos
E aqui tem a ver com a igreja, para com seus líderes e vice-versa. Quando líderes e liderados estão unidos no objetivo de adorar a Deus e caminharem juntos na direção dele, a paz se torna uma realidade na igreja em que nossas vidas estão juntas. Meus irmãos, nós precisamos caminhar juntos, nós precisamos ir na direção de Deus. E essa realidade da paz só vai existir na nossa igreja quando nós estivermos juntos, um intercedendo pelo outro, um orando pelo outro, um caminhando e ajudando e suportando o outro. Para finalizar, meus irmãos, a liderança, ela não é um status ou posto de privilégio, mas é serviço. O líder, ele não é levantado para ser um privilegiado ou para ter uma posição de destaque, mas ele é levantado para servir. O líder é o que serve e que leva a igreja a servir. O líder é o que adora e leva a igreja a adorar. O líder é o que ora e leva a igreja a orar. Entendendo assim, ao invés de criticar, meus irmãos, vamos nos esforçar para sermos liderados que apoiem e caminhem junto com seus líderes. Dessa forma, o reino de Deus cresce, a igreja se fortalece cada dia mais, e a hora em que Cristo voltará, até a hora que Cristo voltará para nos buscar, e nos encontrará uma igreja unida e animada, esperando a sua volta. Esse é o nosso objetivo, que Cristo nos ache como igreja unida, fortalecida e que ama uns aos outros e que o ama com todo o nosso coração. Que seja assim na nossa vida, que seja assim na sua vida e na vida da nossa igreja, em nome de Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, Pai, que nos exorta, que nos orienta, que nos aconselha, Pai. Obrigado, porque hoje nós aprendemos qual que deve ser a nossa relação para com os líderes da igreja, Pai, os nossos líderes espirituais, até a tua volta, como nós devemos tratar essas pessoas até o dia que o Senhor voltar. Nós vemos que nós temos que ter respeito, nós temos que amar, nós temos que orar por eles, nós temos que obedecer, Pai. Nós temos que caminhar junto, nós temos que apoiar, oferecer ajuda. Nós precisamos disso, Pai, porque o líder também faz parte do corpo, assim como os membros, e todos juntos precisam caminhar saudavelmente, Pai, na tua direção. Nos ajude, Pai, como igreja, como liderança, me coloco como líder, ajude também os meus irmãos que também são líderes aqui da igreja, Pai, a sermos líderes segundo o teu coração, a tomarmos decisões vindas da tua vontade, do teu coração para o nosso coração, Pai, e que assim a tua igreja seja abençoada, e assim que a tua igreja cresça e caminhe sempre na tua direção e viva uma vida de adoração constante ao Senhor, até o dia em que o Senhor voltará para nos levar como filhos e como igreja do Senhor, para vivermos eternamente contigo. Nos ajude, Pai, enquanto estivermos na terra, militando nessa terra, precisamos da tua ajuda e da tua direção. Que o Senhor possa nos abençoar e nos proteger sempre. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus possa te abençoar. E toda vez que você puder e lembrar, ore. Ore pela liderança da igreja, ore por mim, ore pela minha família, ore pela mesa administrativa, pelo conselho da igreja, pelos líderes de ministério. Nós precisamos muito da oração e do apoio dos irmãos. Amém, queridos? Vamos para a bênção? E agora, meus irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bondoso, misericordioso e eterno Pai, que as virtudes, as consolações e a proteção do Espírito Santo repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje, para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Quem tiver algum pedido, algum motivo de oração, pode mandar no meu WhatsApp, que nós estaremos orando com você e por você. Fiquem na paz e uma ótima noite a todos.